Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia. Só agora a minha câmera mostrou esse seu púlpito. Viu Sara. só? Viu? Eu achei imponente. Impõe um respeito. Imponente não, é uma estação de trabalho que chama. Tá chique. Tá eu achei chique. Não, chique tô eu. Também. Sim. E aí tem esse Todo conjunto da microfone, e obra. esse microfone da Madonna, ó, que aí ele pode ficar coisa andando pelo palestrante, estúdio. né? Uma Ó, coisa toda palestrante. Dar, Não, mas Né? volta pro quadro. assim aqui e tal. Toda vendo? TED Talks, eu achei demais. Demais. Vera, e a entrevista do Lula, hein? Na revista Time. Pois é, Sardenberg, o Lula foi capa da Time, uma entrevista concedida em fim de março, então a gente tem de fazer esse adendo, porque o conteúdo chama atenção pelo que ele fala em relação à guerra, mas ela foi concedida no fim de março, então não sei se mudou alguma coisa da opinião dele sobre isso desde então, mas ele reproduz na entrevista aquele discurso de uma parcela do PT no início do conflito, de uma parcela da esquerda e, coincidentemente, de uma parcela da direita também, segundo o qual a culpa seria praticamente compartilhada entre Vladimir Putin e a Ucrânia, e Volodymyr Zelensky. Houve, no início da guerra, muito questionamento pelo fato do Zelensky ser um ex-comediante, supostamente não está à altura do cargo. À medida que o conflito avançou, e ele já chega a 70 dias, o Zelensky ganhou um relevo internacional pela resiliência com que ele enfrenta a invasão russa, e a Ucrânia tem enfrentado, não se rendeu, não cedeu, não topou nenhuma proposta de cessar fogo que era sempre unilateral, em que a Ucrânia tinha de ceder a todas as condições russas, e ganhou aí aliados no Ocidente para continuar lutando, inclusive reforço em armas e tudo. Mas o Lula, na entrevista à Time, compartilha a culpa, diz que o Volodymyr Zelensky é quase tão responsável quanto Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia, o que é uma coisa absurda em se tratando de diplomacia e se tratando de uma guerra em que uma nação decide deliberadamente invadir uma outra nação soberana. As ameaças vinham sendo feitas pela Rússia há muito tempo. A condição para que a invasão não ocorresse era que a Ucrânia não aderisse à OTAN, e não dá para culpar a Ucrânia por negociar com a OTAN, uma vez que a Rússia já invadiu a Crimeia em 2014, portanto já agrediu a soberania da Ucrânia antes, e já havia razões para a Ucrânia querer reforçar sua defesa, e não é o único país que está negociando isso. Outros países ali da Europa, do leste da Europa, também negociam essa entrada na Ucrânia como uma maneira de se defender do imperialismo russo, desse expansionismo que o Putin vem aumentando. Então, as declarações do Lula causam espanto porque ele pretende se mostrar como um estadista, nesse caso, diz que se fosse ele o presidente, teria conversado com os Estados Unidos e com outros países para impedir a guerra, sendo que a gente sabe que isso foi feito. Exatamente. O Macron esteve na Rússia dias antes da invasão, tentou negociar, e não se pode negociar com um autocrata como Vladimir Putin, a gente sabe disso. E se a gente fizer uma analogia com o Brasil, tem muitos esquerdistas aqui, muitos petistas, e muitos de nós, que dizem também que é difícil você negociar com alguém com tendências autocráticas como o Bolsonaro, esperando que ele vá recuar. Que ele vai recuar na base da diplomacia. E vários petistas fizeram críticas a quem tentou negociar com o Bolsonaro nas ameaças que ele faz à democracia, e agora o Lula trata como se fosse possível negociar com o Putin em bases diplomáticas tradicionais. Como se isso não tivesse sido feito na ONU, como se isso não tivesse sido feito pela União Europeia. Então a entrevista é muito ruim nesse aspecto. Nesse aspecto, ele inclusive se parece um pouco com o Bolsonaro, que defendeu o Putin, inclusive manifestou solidariedade ao Putin um pouco antes dele invadir a Ucrânia, né? E não condenou até agora a invasão, né? Não condenou até agora. Nem as atrocidades que o Putin comete.
E a outra coisa, Vera, tem um comentário do Lula sobre o Zelensky que é até ofensivo, né? Diz assim, aspas, você fica estimulando o cara e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando deveriam ter tido uma conversa mais séria com ele, do tipo, ô cara, você é um bom artista, bom comediante, mas nós não vamos fazer uma guerra para você aparecer. É como se o Zelensky quisesse ter entrado na guerra para virar um líder. É um absurdo isso, porque você cobra que a pessoa tenha uma postura séria, e essa não é uma crítica séria, né? É uma crítica, como o Lula já disse que a guerra deveria ser discutida numa mesa de bar. Esse é um comentário típico de mesa de bar, porque é você culpar a vítima pela agressão que ela sofre. Foi a Ucrânia que foi invadida, não foi a Ucrânia que ameaçou invadir a Rússia. Dar dois pesos e duas medidas. É como dizer, por exemplo, que Churchill ou até mesmo Stalin, no contexto da Segunda Guerra, foram tão responsáveis quanto Hitler, que tomou a iniciativa da guerra. Numa guerra, quem toma a iniciativa de invadir nações soberanas não pode ter a sua responsabilidade equiparada ao do país agredido, ainda que você admita que o país agredido cometeu esta ou aquela falha, este ou aquele erro. Ainda que o Zelensky fosse um governante fraco ou um governante incidental, como a gente tem vários no mundo, nada disso serve como justificativa ou como atenuante ao fato de que a Rússia invadiu a Ucrânia. Esta é a manifestação que qualquer democrata tem de ter. Depois, discutir os limites da OTAN, discutir se os Estados Unidos estão praticando algum tipo de ingerência, isso é um outro assunto, uma outra conversa. Mas você imaginar que vai discutir com um autocrata como Vladimir Putin, em termos de, olha, meu amigo, não invade a gente, que a gente faz alguma coisa, não adianta, porque ele vai invadir, é da natureza dele. É como a fábula do escorpião, ele pode até fazer a travessia do rio, mas ele vai dar uma ferroada depois, porque é da sua natureza, e ele já manifestou a sua intenção de expandir os limites do Império Russo, e isso não vai ser contido, né, com essa receita que o Lula sugere. Então ele tentou se mostrar como um estadista nessa questão internacional, mas tropeçou, assim como vem tropeçando em várias declarações. Depois de deitar toda essa falação sobre a questão da Ucrânia, que é lateral, assim, em termos de prioridade do Brasil, o Lula foi questionado pela revista Time sobre política econômica. E aí o que ele fez? Ele tergiversou. Ele disse, olha, eu ainda não ganhei a eleição, então eu não vou falar sobre isso. Mas quem assistiu o meu governo anterior sabe como eu governo. Sendo que o governo Lula 1 e 2 não são iguais em questão econômica. E o governo Lula 1 e 2, por sua vez, não são iguais ao governo Dilma. Então, existe uma névoa de incerteza quanto ao que ele vai praticar na economia, justificada, e em relação à qual ele precisa falar, porque essas declarações também em relação a isso estão muito desencontradas. Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, gente. Um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Até amanhã, Vera.